Olá, meus queridos irmãos, aqui é o pastor Antônio Júnior e eu desejo que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, hoje e sempre. Amém? Irmãos, eu estou aqui hoje porque Deus me pediu para te trazer uma mensagem poderosa. Deus tem me usado para a glória dele através dessas orações e saibam que essa obra aqui não pertence a mim. Aqui você vai perceber que eu não falo de religião, eu quero apenas falar de um relacionamento que você pode ter com Deus através do seu Filho Jesus. Jesus mudou a minha vida muitos anos atrás, quando eu tinha 18 anos, e desde então Ele me chamou para levar a salvação, uma palavra de ânimo, de esperança. Eu fico muito feliz quando eu vejo vocês contando os testemunhos. São tantas pessoas, irmãos, que têm sido abençoadas, agraciadas. Esses dias uma irmã contou para mim chorando que ela estava em depressão, pensando o tempo todo em acabar com a vida dela, até que um dia ela recebeu no WhatsApp uma oração e ela decidiu assistir sem pretensão alguma. Irmãos, naquele momento o Espírito Santo falou com ela do começo ao fim. Os olhos dela se encheram de lágrimas e ela começou a chorar muito e entregou o seu coração e a sua vida a Jesus Cristo. Desde então o Senhor tem feito uma obra linda. E ela começou a compartilhar essa oração com tantas pessoas e de repente, sem que ela percebesse, a alegria já estava brotando no seu coração, toda aquela depressão, aquela tristeza foi embora. Tudo porque, irmãos, quando Jesus entra numa casa, quando Jesus toca num coração, todo o mal tem que bater em retirada. E aí ela compartilhou as orações com seu filho e eles começaram a ouvir juntos todo dia pela manhã, 5 horas da manhã e 6 horas da noite. Sabe o que aconteceu, irmãos? O Espírito Santo tocou no coração do filho, ele se converteu também. O menino é uma bênção, ele me abraçou ali junto com a sua mãe, estavam numa alegria radiante. Os dois se batizaram recentemente. Olha o que Deus pode fazer, irmãos. Você que hoje está me ouvindo aí, você está com o coração atribulado, triste, só pensa em derrota, só pensa em morte, tristeza. Pare com isso, isso é obra do inimigo na sua mente. Deus tem um plano abençoado para você, amém? Jesus disse que Ele veio a este mundo para nos dar uma vida em abundância. E Ele disse que Ele é o bom pastor, Ele dá vida pelas suas ovelhas. Mas uma coisa importante que você tem que fazer, você tem que estar debaixo da autoridade de Jesus. Jesus vai te conduzir, Ele vai te guiar, mas você precisa ser uma ovelha obediente. Você tem que andar nos caminhos do Senhor. Eu falo isso porque tem muitas pessoas que me acompanham aqui, que oram comigo todo dia, mas no dia a dia, vocês não demonstram através de suas atitudes que vocês estão com Jesus. E muitas vezes isso é um mau testemunho, isso prejudica a obra do Senhor. Então faz o seguinte, comece a partir de hoje a andar com Jesus, diga para todo mundo que agora o seu coração é dele, não tenha vergonha de expor a sua fé. Porque o próprio Jesus disse que aquele que não o reconhecer diante dos homens, ele também não o reconhecerá diante do Pai. Mas se você reconhecer Jesus diante das pessoas e declarar a sua fé publicamente, Jesus também fará isso diante do Pai. Amém? Então é muito importante que você não guarde para você. Você não pode ser um crente 007, sabe? Porque muitas vezes você quer esconder das pessoas e isso não é do agrado do Senhor. Se Jesus já está com você, não tem por que você esconder a sua fé, não tem por que você querer viver escondido. Cristo disse que nós somos a luz deste mundo, e assim como uma lamparina não pode estar debaixo da cama, ela deve estar em cima de um criado para que ilumine toda a casa. Assim também as nossas obras devem ser vistas pelas pessoas do mundo, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? E se você é novo por aqui, eu quero dizer que não foi por acaso que você chegou neste vídeo. Deus tem uma obra linda na sua vida. Eu sei que muitas vezes você já ouviu isso, você já até recebeu promessas do Senhor, mas eu estou dizendo algo que é verdade. Deus tem um plano especial para você. Por isso eu peço que você se inscreva no meu canal, porque eu quero te ajudar na caminhada com Deus todo dia. É só você clicar nesse botãozinho que está aqui embaixo do vídeo com o escrito inscrever-se. Depois que você clicar nesse botão, vai aparecer um sininho, ative também o sininho e selecione a opção todas para que você receba a próxima oração diretamente no seu celular, tá ok? E se você quiser contribuir no meu ministério, se você já tem sido abençoado por esta obra, eu peço também que você seja membro do meu canal. É só você clicar nesse botão Seja Membro, que está bem aqui embaixo do vídeo,
e você estará ajudando, junto comigo, várias instituições de caridade e como uma forma de agradecimento, eu vou te dar 2 livros digitais meus. Eu tenho certeza que serão uma bênção na sua vida, tá ok? Depois você clica então nesse botão, seja membro, e nós já vamos começar com a mensagem de hoje. Irmãos, para nós começarmos esse momento, eu quero ler com você uma palavra que foi dita pelo apóstolo Paulo, que na verdade é um mandamento para todos nós, e que eu tenho certeza que cada vez mais está necessário praticarmos essa palavra. Olha o que está escrito em Romanos capítulo 12, o versículo 15. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Olha isso, irmãos. Esse versículo fala que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Mas infelizmente eu percebo que é mais fácil a pessoa chorar com aqueles que choram do que ela se alegrar com os que se alegram. Por quê? Porque muitas vezes nós não se alegramos com a vitória dos outros. Eu quero falar sobre isso com você ao longo dessa mensagem, mas eu quero começar te perguntando uma coisa. Você sabe o que significa a palavra empatia? Você já ouviu essa palavra alguma vez na vida? Antes de eu te falar o que é empatia, me responda algumas perguntas. Você já se sentiu feliz quando ouviu alguém dizer que recebeu uma bênção de Deus? Você já se sentiu triste por alguém que passou por uma situação difícil? Você já se colocou no lugar do outro, tentando entender o que ele sente, o que ele pensa? Se você respondeu assim a essas perguntas, você já praticou a empatia. A empatia é aquela capacidade que você tem de se identificar com as pessoas, de compartilhar as suas emoções, de se importar com as suas necessidades. E essa, irmãos, é uma virtude que o Espírito Santo nos dá. Quando você pratica a empatia, você está cumprindo o segundo maior mandamento que Jesus nos deixou, que é amar ao nosso próximo como a nós mesmos. E a Bíblia nos ensina a ter empatia em diversas situações da vida, especialmente com aquelas pessoas que estão vivendo momentos de alegria ou de tristeza. E você pode estar se perguntando agora, mas pastor, como que eu posso seguir esse mandamento na prática e demonstrar empatia pelas pessoas? Então nós vamos por parte, irmãos. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo nos pede para se alegrar com os que se alegram. Ou seja, quando alguém receber uma bênção, quando alguém recebe uma boa notícia ou conquista algo na vida dela, nós devemos lutar contra o egoísmo. E eu falo isso porque muitas vezes nós também queremos ser abençoados e aí a gente só pensa na gente. A gente não pensa em se alegrar com a vitória do outro e a gente começa até mesmo a ter inveja, a ter ciúmes, indiferença. Por quê? Porque nós pensamos assim, Deus, e eu? O Senhor não vai me abençoar também? Olha lá, outra pessoa está recebendo uma bênção e eu estou aqui há tanto tempo te servindo e o Senhor parece que não faz nada na minha vida. Irmãos, foi exatamente isso que aconteceu com o filho pródigo. A Bíblia conta que o pai tinha 2 filhos. Um ficou na casa do pai o tempo todo, servindo a ele, mas o outro foi rebelde e esse menino acabou gastando toda a parte da herança com prostitutas, com bebidas, com farra, com más amizades, até que ele acabou na miséria. E Jesus disse que ele desejava comer a comida dos porcos e nem isso ele tinha. Até que ele se lembrou do pai, ele se arrependeu, ele pediu perdão e foi ao encontro do seu pai, que o recebeu, restaurou a sua vida, lhe deu bens e trouxe ele de volta e fez até uma festa para comemorar. Só que a Bíblia diz que naquele momento o seu irmão não se alegrou com a sua vitória e ele foi questionar com seu pai. Olha, eu estou aqui servindo ao Senhor há tanto tempo, eu faço tudo o que tem que ser feito, eu nunca me rebelei, eu nunca saí da tua presença e o Senhor nunca matou um bezerro sequer para se alegrar comigo. E o pai naquele momento ficou triste e ele falou, meu filho, tudo que eu tenho é teu, mas nós precisávamos nos alegrar com seu irmão, porque ele estava perdido e foi achado, ele estava praticamente morto e recebeu vida. Então, irmãos, nós devemos ter esse mesmo coração do pai, um coração que se alegra. Tem pessoas, irmãos, que precisam realmente receber bênçãos, porque a vida da pessoa foi tão castigada lá no mundo, a pessoa sofreu tanto e agora a gente começa a achar ruim dessa pessoa ser abençoada. Irmãos, se nós estamos com o Senhor, nós já temos toda a herança que nós precisamos, nós já temos a presença dele, temos as bênçãos e principalmente o doador da bênção. A Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Senhor para nós. Amém? E como que você pode se alegrar com o outro na prática? Olha, você pode elogiar essa pessoa, você pode agradecer a Deus pela sua bondade na vida desse irmão,
Você pode dizer: olha, estou muito feliz por você. E peça para Deus realmente te dar esse coração generoso que não quer tudo para você. Amém? E nós vemos um exemplo na Bíblia, irmãos, do apóstolo Paulo. Paulo, quando ficou sabendo da conversão dos irmãos da igreja de Tessalonicenses, ele ficou muito contente e ele falou: eu estou maravilhado e eu quero glorificar a Deus pelo crescimento espiritual que vocês estão tendo. Irmãos, o verdadeiro líder é aquele que se alegra com o crescimento das pessoas. Ele não sente ciúmes, até mesmo quando ele escuta falar de pessoas que estão sendo abençoadas fora da sua igreja, porque ele sabe que aquelas ovelhas não são dele, nem aquelas que estão na sua igreja são suas. Ele sabe que toda ovelha pertence a Jesus. E o verdadeiro líder é aquele que serve as pessoas, é aquele que acredita na vitória dos outros, acredita no potencial de cada um. Então você pode colocar na prática isso, mandando uma mensagem no WhatsApp, mandando uma mensagem dizendo que você está muito feliz, orando por essa pessoa. Se alegre com o seu próximo. Glória a Deus. E em segundo lugar, irmãos, a Bíblia nos pede para chorar com os que choram. Quando alguém enfrenta uma dificuldade, uma perda, uma dor ou um sofrimento, nós devemos nos compadecer dessa pessoa e não ignorar essa pessoa, julgá-la ou condená-la. Eu sei que nós, principalmente líderes, nós ouvimos problemas o dia todo às vezes. São pessoas que estão passando por necessidade e devemos pedir a Jesus que não nos deixe nos tornarmos frios, não nos deixe sermos pessoas indiferentes que não se preocupam com o sofrimento. Irmãos, que nós possamos ter o coração de Jesus. Jesus chorava com os que choram. Quando o seu amigo Lázaro morreu, ele chorou não somente pelo seu amigo, mas por ver a dor que o pecado causa nas pessoas. Quantas pessoas hoje estão chorando, estão aflitas e você pode apoiar elas nas suas necessidades. Como você faz isso? Orando, intercedendo por elas, enviando orações, assim como eu peço para vocês aqui. Compartilhe essas orações. Quantas pessoas você pode salvar através desse simples ato de compartilhar um vídeo? E não se esqueça também que só o fato de você estar junto com a pessoa, você já pode estar chorando com ela ou consolando o seu coração. A Bíblia fala sobre o exemplo de Jó. Jó tinha perdido tudo o que ele tinha, mas os seus amigos foram até lá e ficaram com ele em silêncio por 7 dias e 7 noites, porque eles viram que a sua dor era muito grande. É claro que em alguns momentos eles erraram, eles julgaram Jó, eles pensaram: você deve estar passando por isso porque você fez alguma coisa de errado lá atrás, você está colhendo o que plantou. Eles não foram perfeitos, mas eles estavam lá demonstrando compaixão, solidariedade. Então nós vemos que a atitude vale mais do que palavras. Só a sua intenção já é o suficiente, muitas vezes, para Deus te usar na vida da pessoa e mostrar que ela não está sozinha. Amém? Então, irmãos, essa é a mensagem que o Espírito Santo tocou no meu coração. Se você foi tocado também, escreva aqui nos comentários o seu primeiro nome e na frente você diz assim: Jesus, dá-me um coração igual ao teu. Glória a Deus. Então, irmãos, que nós possamos visitar quem está doente, que nós possamos orar por alguém que está em luto. Olha o quanto é difícil uma pessoa superar a dor do luto, e nós podemos ser usados por Deus, compartilhando mensagens, orações e principalmente orando e estando junto dessa pessoa. Quantos também agora, irmãos, estão desempregados, não têm dinheiro, e você pode ser bênção na vida dessa pessoa, ajudando não só com dinheiro, mas encorajando, dando ideias, abençoando essa pessoa. E eu vou falar uma coisa para vocês aqui, irmãos: ter empatia nem sempre é fácil. Nós somos seres humanos, somos cheios de falhas, defeitos, e muitas vezes nós podemos ser sim egoístas, orgulhosos ou indiferentes ao sentimento dos outros. Por isso nós precisamos pedir a ajuda do Espírito Santo para desenvolver essa virtude em nossos corações. Eu creio que quanto mais nós buscamos a Deus, que é amor, mais estaremos cheios desse amor para transbordar na vida das pessoas. Irmãos, já teve muitas pessoas que me perguntaram: pastor, mas como que você consegue todo dia estar orando de manhã, à noite, colocando mensagens à tarde? Você não cansa, não? Irmãos, eu sei, é cansativo. Muitas vezes eu já pensei em dar um tempo, em parar um pouco. Mas quando eu vejo os testemunhos, irmãos, quando as pessoas chegam até mim e dizem: pastor, não parem com essas orações, não parem com essa obra. Irmãos, isso me renova de uma maneira tremenda. Então, irmãos, nunca deixem de dizer a alguém
o quanto essa pessoa é importante, o quanto essa pessoa é valiosa para Jesus e para ela. Você não sabe o poder que as palavras têm. E talvez você pode demonstrar empatia simplesmente mandando uma mensagem agora mesmo, compartilhando com ela essa oração, e Deus estará te usando na vida das pessoas. Aleluia. Então nós vamos orar agora. É um momento também muito importante. É a hora que a gente se conecta com Deus. E eu costumo dizer que Deus tem várias maneiras de falar conosco, mas nós só temos uma forma de falar com Ele, através da oração. Então é o momento que nós vamos nos conectar com o céu e nós vamos pedir que seja feita a vontade do Senhor na nossa vida. E depois dessa oração eu peço que você não saia, porque eu quero que Deus use a minha boca para te abençoar, para profetizar palavras de bênçãos e que você receba essas palavras como se fosse o próprio Deus falando contigo. Amém? E não se esqueça também, quando finalizar tudo, compartilhe esta oração com pelo menos 5 pessoas. Você vai clicar no botão compartilhar que está aqui embaixo do vídeo e você vai selecionar o WhatsApp. Eu tenho certeza, Deus vai colocar a fotinha das pessoas ali para você enviar e vai ser bênção na vida delas. Amém? Vamos orar então? Então se você puder, feche os seus olhos. Eu quero interceder pela sua vida agora. Glória a Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos na Tua presença agora. Eu quero Te louvar, Deus, porque eu estou sentindo a Tua paz nesse momento. A paz que excede todo o entendimento. Eu sei, meu Deus, que muitas pessoas aqui não têm essa paz hoje, porque elas se refugiaram em outras coisas, buscaram os prazeres passageiros do mundo, elas se envolveram com pessoas erradas, pessoas que não Te buscam. Mas, Senhor, eu intercedo por elas agora. Senhor, meu Deus, eu Te peço, ó Pai, que o Senhor libere agora os Teus anjos a guerrear por elas. Pai, eu oro por essa moça, Senhor, que se sente tão perdida, tão pequena. Eu peço, Jesus, que o Senhor toque no coração dessa menina, Senhor. Essa menina que tão nova já tem Te buscado, ó Deus. Ela tem buscado ao Senhor, mas ela se sente sozinha na sua casa, Pai. Ela se sente a única filha, a única pessoa que tem Te buscado de verdade. Jesus, encoraja essa jovem, Senhor. Essa adolescente, Senhor, que muitas vezes se sente tão fraca, tão pequena no meio da sua família. Mas Jesus, a Tua palavra diz que o Senhor escolhe as coisas pequenas deste mundo, as mais fracas, para confundir os fortes, os sábios. Ó Senhor, eu oro também por este pai de família, que muitas vezes tem sido atormentado pelo inimigo. O inimigo tem soprado mentiras, dizendo que ele é uma derrota, dizendo que ele não presta, dizendo que ele não é amado pela sua esposa, pelos seus filhos. Jesus, eu Te peço agora, coloca a Tua mão de poder, Senhor, sobre ele. Eu repreendo agora todo o mal, toda mentira do diabo contra a mente dele, que tem perturbado a vida desse homem. Eu repreendo agora todo o espírito maligno que tem sondado esse homem, trazendo ele para o pecado, para a miséria, para os jogos de azar. Eu repreendo agora todo o mal, em nome de Jesus. Senhor meu Pai, eu oro também, Pai, por este casal que tem brigado tanto, Pai, tem discutido, quantas vezes nem eles sabem porque passam por tantas lutas. Eu cancelo agora todo o mal, toda armadilha que foi lançada contra eles. Esse homem que está acorrentado, eu mando embora todo o mal, caia por terra toda algema que tem prendido esse homem na mente, no coração, que tem levado esse homem para o pecado, para as coisas do mundo. Senhor Jesus, eu Te peço, faz esse homem cair em si, assim como o filho pródigo que caiu em si e viu a besteira que ele tinha feito. Senhor Jesus, converte esse marido, Senhor. Esse marido que já falou que vai sair de casa, que esse casamento não tem como dar certo. Senhor, em nome de Jesus, tira, Senhor, essas palavras da boca desse homem, Senhor. Muda esse coração, que nesse lar haja paz, haja harmonia, haja a Tua presença, Senhor. Oh, meu Deus, quantos agora, Pai, têm vivido na depressão, na angústia, porque estão olhando somente para si mesmos. Oh, Deus, coloca uma obra para essa pessoa fazer, meu Pai. Que essa pessoa venha sair de casa hoje, venha tomar um ar fresco, venha entender que a vida não gira em torno dela, mas que ela precisa agora servir aos irmãos, servir à obra. Senhor, coloca um sentido novo, um propósito de vida para essa pessoa, meu Pai. Que essa pessoa venha enxergar que existe um caminho a ser percorrido, que grandes são as obras que o Senhor tem feito e fará ainda na vida dessa pessoa.
Pai, nos ajude a nos alegrarmos com o nosso irmão, a agradecermos e louvarmos a Ti por tudo que o Senhor tem feito, mesmo quando a nossa bênção ainda não chegou. Senhor, quando nós estamos no meio da luta, da dor, do sofrimento, muitas vezes achamos que o nosso problema é o maior de todos. Mas eu te peço, Jesus, mostra para nós que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Nós não temos motivos para reclamar. O Senhor tem nos dado vida, o Senhor tem nos dado saúde, o Senhor tem nos dado capacitação para seguir em frente. Mesmo com as nossas falhas, nossos problemas, nós reconhecemos, meu Pai, que o Senhor tem trabalhado no nosso coração. Por mais que a gente tenha ainda muitos defeitos, Pai, o Senhor não desistiu de nós. E nós queremos agora, meu Pai, nos apropriarmos da Tua herança, das Tuas bênçãos. Pai, não nos deixe ser mesquinhos, Pai, egoístas, avarentos, mas que a gente seja generoso, porque a Tua palavra diz que o generoso prosperará. Queremos servir ao nosso próximo e queremos também, meu Pai, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Colha, Senhor, cada lágrima que essa pessoa tem derramado em silêncio, mesmo que ninguém saiba o que realmente está acontecendo. Pai, eu vejo nesse momento muitas mulheres, Pai, amarguradas, muitas mulheres querendo desistir de tudo, meu Pai. Quantas mães nesse momento estão cansadas, parece que já não tem nem amor pelo filho, Pai. Mas eu te peço, Senhor Jesus, renova as forças, Pai. Tudo que essa mulher está passando é porque ela tem passado por provações que o Senhor disse que passaríamos. Mas também o inimigo tem pesado, o inimigo tem colocado um fardo maior. E nesse momento eu te peço, Senhor, guarda essa mulher, guarda essa mãe, Pai, que muitas vezes já desistiu de orar pelo filho, já não tem mais paz no coração. Que a Tua presença, Senhor, console, renove as forças, renove o ânimo. E em nome de Jesus, que eu libero a bênção, eu abençoo esta mulher, este homem, esta criança, esse idoso, todos que estão me ouvindo estão debaixo da Tua bênção, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar você para participar desta oração pela sua vida espiritual, baseada no Salmo 91. Nós vamos orar a Deus pedindo proteção e força para superarmos os ataques do inimigo que tem abalado a nossa fé e diversas áreas da nossa vida, inclusive a saúde física e mental. E antes de começarmos a orar, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e lembre-se de alguém com quem você pode compartilhar esse vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, não podemos guardá-la apenas para nós. E eu tenho certeza que esta oração de hoje vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas vai entender a profundidade deste salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que ele tem de tão especial? E eu vou te mostrar hoje. Este é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e existe uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da vida. É muito comum nós vermos em casas e empresas a Bíblia aberta neste Salmo 91 como se fosse um tipo de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega a estar amarelada de tanto tempo aberta ali, mas muitas vezes a pessoa nem lê a Bíblia, apenas deixa aquele salmo exposto. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós imaginamos. E nós só conseguimos entender o verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se fizermos isso, vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro, vamos ler os versículos 1 e 2 e orar com base neles. E depois, nós vamos seguindo por outros versículos para que você entenda melhor o que está escrito e com isso, vamos orar por áreas específicas da sua vida, tá bom? Para começar, nós vamos ler o Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio.
Nós não sabemos ao certo se o autor deste salmo estava passando por perseguições ou lutas, ou se ele recebeu uma profecia de Deus para entregar a todos nós. Mas independente do motivo, o ponto central é claro: devemos buscar a nossa segurança em Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza contra todo tipo de mal. E se buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nunca seremos decepcionados. Nenhum inimigo será capaz de destruir a fortaleza que é a presença de Deus em nós. Amém? E agora que entendemos isso, nós vamos orar juntos. Se você puder, feche os seus olhos e ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar pela Tua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Deus, nós temos enfrentado tantas provações. O inimigo tem falado ao nosso coração, dizendo que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Mas agora nós voltamos os nossos olhos para Ti. Nós cremos que Tu és aquele que tem a paz que o mundo não pode oferecer. Coloca essa paz dentro de nós agora, porque nós precisamos dela, Senhor Jesus. Sem isso, nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado. Lembra-nos, ó Pai, que o único lugar onde podemos encontrar descanso e a verdadeira paz é debaixo das Tuas mãos. Ali está o refúgio, a fortaleza de que tanto precisamos. E nós cremos que à sombra do Todo-Poderoso existe descanso e refrigério para a nossa alma. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti e descansar nos Teus braços. Nós entregamos agora nas Tuas mãos as nossas preocupações, medos e angústias. Ó meu Pai, eu sei que muitas pessoas agora estão com depressão, estão em luto, angustiadas, com o corpo demonstrando sinais de cansaço e ansiedade fora do controle. Por isso, ajuda-nos a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Nós Te agradecemos pela fé. Cremos que o Senhor está nos dando agora a proteção e os livramentos todo dia. A Tua palavra diz no Salmo 34, o versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Deus, nós Te agradecemos muito, porque cremos que o Senhor está nos livrando mais uma vez. Mesmo quando tudo parece impossível, mesmo quando a montanha parece enorme diante de nós, ainda assim nós cremos. O Senhor é aquele que remove montanhas quando colocamos a fé em Ti e profetizamos a vitória. Por isso nós já Te agradecemos pelas conquistas que estão chegando. Grandes coisas o Senhor está fazendo e ainda fará em nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Oh, meu querido irmão, este é apenas o começo. Continue aqui comigo porque nós vamos seguir neste Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, profundamente espiritual. Então assista até o fim, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e no final o Senhor vai agir poderosamente em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa o tamanho do seu gigante. Pode ser uma enfermidade, um problema financeiro ou emocional. Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. E eu falo isso por experiência própria. Se hoje eu estou aqui trazendo essa mensagem para você, é porque um dia o Senhor olhou com misericórdia para a minha vida. Eu estava perdido, me sentindo numa escuridão completa, mas Jesus acendeu a sua luz na minha vida. E hoje eu posso te dizer, não há nada que possa te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então declare assim: tudo posso naquele que me fortalece. E agora eu quero ler com você os versículos 3 e 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Aleluia. Irmãos, um laço é uma armadilha preparada para capturar e matar. E naquela época, os caçadores usavam laços para pegar pássaros ou animais. E o salmista conhecia muito bem isso e ele usou como comparação. Ele quis dizer que todos os dias o diabo também coloca armadilhas em nosso caminho para nos tentar, para nos destruir espiritualmente.
para nos afastar do Senhor, para prejudicar a nossa vida nos pequenos detalhes. Mas se nós corremos para debaixo das asas do Senhor, Ele nos guardará. Esta é a promessa de Deus para você. Ele vai te proteger do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege os seus filhotes. Amém? Então vamos orar novamente. Continue com seus olhos fechados e ouça essa oração de todo o coração. Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos na Tua presença, porque acreditamos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. E mais uma vez nós te pedimos, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem o foco que é Jesus Cristo. Livra-nos, Senhor, das armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Dá-nos sabedoria para identificarmos esses laços antes que seja tarde demais. Ó Senhor, livra-nos da hora da tentação. Não permita que façamos escolhas que tragam prazer momentâneo, mas destruam a nossa vida espiritual depois. Ajuda-nos, ó Pai, a sempre correr para debaixo das Tuas asas. Que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aleluia. E agora nós vamos continuar pelo Salmo 91, desta vez os versículos 5 e o versículo 6, que diz assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Irmãos, talvez esse salmo tenha sido escrito pelo rei Davi. Muitos acreditam nisso por ele ter sido um guerreiro que enfrentou inimigos de dia e de noite. Davi sabia o que era estar sob ataque constante, mas mesmo assim ele não se entregava porque ele sabia que o Senhor era o seu escudo. E nós também precisamos ter essa segurança, essa certeza da proteção divina. Devemos entender que a destruição, a tragédia, isso tudo pode vir sobre aqueles que rejeitam a Cristo, mas aqueles que confiam no Senhor serão poupados. Esta é a promessa de Deus, nos versículos 5 e versículo 6. Então vamos orar mais uma vez. Eu tenho certeza que a presença do Senhor já está acalmando o seu coração, já está preparando você para o que está por vir, para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós pedimos agora que nos proteja das flechas lançadas por Satanás contra nós e contra as nossas famílias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão intensos que muitas vezes nós achamos que não vamos suportar. Parece que nós saímos de um problema e já entramos em outro ainda maior. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que estão chorando agora na Tua presença. Vai de encontro a esse jovem que está com depressão. Vai de encontro a essa pessoa que está hospitalizada, dessa mãe desesperada, desse pai de família que não sabe como vai trazer o sustento para a sua casa. Oh, meu Pai, aviva a fé dessas pessoas, dá a elas a perseverança, a mesma que Davi teve diante das batalhas, diante do gigante. Não permita, meu Deus, que o medo feche os nossos olhos. Nós queremos permanecer firmes, olhando somente para Ti. Oh, meu Deus, as dificuldades têm sido tão grandes. O vazio, a tristeza, a amargura, muitas vezes nos fazem acreditar que a vida não tem mais sentido. Mas, Senhor, eu te peço aqui agora, abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração e tira delas, meu Pai, todo pensamento de morte, todo pensamento negativo, porque nada disso vem de Deus. Um Deus de amor que só tem pensamentos bons ao nosso respeito. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, agora nós vamos continuar neste salmo tão lindo e abençoado. E eu creio que depois que você ler os salmos 7 e 8, você vai ter uma certeza ainda maior de que Deus está contigo. Pode ter certeza disso. O versículo 7 e 8 diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Amém? Irmãos, esse versículo aqui é muito citado, mas as pessoas às vezes esquecem de um detalhe muito importante. Essa promessa é somente para aqueles que estão na presença de Deus. Quem se afasta dele perde a proteção do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e ele os livrará. Então, irmãos, não podemos perder o temor do Senhor.
Não podemos sair debaixo da proteção de Deus, porque muitos por aí afora já estão afastados. E aí, quando nós olhamos para eles, percebemos uma coisa: parece que a vida vai de mal a pior. Parece que a casa está desprotegida e o inimigo entra e sai, e ele causa uma grande destruição, uma bagunça. Quantas famílias, irmãos, estão desestruturadas? Quantas pessoas estão sendo atingidas porque elas perderam a proteção espiritual? Se você se identifica com essas pessoas, se você está numa família que tem sofrido muitos ataques e tem sido atingida, eu quero que você ore com a sua consciência. Creia que nesse momento muitos podem cair ao seu lado, muitos podem cair à sua direita, mas nada vai te atingir. Amém? Então ore com fé, com a certeza de que os anjos do Senhor estão vindo em sua direção. Ore desta maneira: Deus eterno, nós temos visto milhares sendo derrotados todos os dias porque rejeitam a Tua palavra e se afastam da Tua presença. Mas nós, Senhor, queremos nos manter firmes. Não permita que nenhum dos Teus filhos se perca no caminho. Guarda-nos, Senhor, para que não sejamos atingidos como os ímpios. Derrama a Tua unção sobre todos aqueles que estão participando desta oração. Envia os Teus anjos, Senhor, até mesmo sobre aqueles que não têm ido na igreja, aqueles que estão distantes, mas que agora estão clamando por Ti. Faz um milagre na vida deles, meu Pai, e que eles possam voltar aqui e deixar nos comentários o grande livramento que o Senhor está dando para eles, que eles possam testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo hoje. E eu creio que esta unção está despedaçando todo jugo, toda opressão, toda tristeza, todo cansaço. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos continuar agora no Salmo e é muito importante que você não saia desse vídeo. Eu creio que agora, nos versículos 9 e 10, você vai sentir uma paz sobrenatural. Se você verdadeiramente se entregar ao Senhor Jesus, se você colocar a sua fé nele, eu creio que o seu coração já não será o mesmo. Então preste atenção no que diz o versículo 9 e 10. Está escrito assim: Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Amém? Irmãos, é muito importante eu dizer uma coisa: isso não significa que nós não teremos problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais o inimigo tentará nos atacar. Mas como eu já disse, se confiarmos no Senhor e fizermos dele o nosso refúgio, desgraça alguma chegará na sua vida e você não precisará ter medo de notícias ruins. Creia somente que o Senhor está te protegendo e muitos ao seu redor olharão para você e perceberão a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, nós vamos orar e eu quero muito que você abra o seu coração e que você faça também a sua oração, mesmo que seja na sua mente. A Bíblia deixa muito claro que antes da nossa palavra sair da boca, Deus já a conhece completamente. E assim como Ana, no Antigo Testamento, ela orou sem palavras. Os seus lábios apenas se movimentavam, mas ela não conseguia se expressar. Tamanha era a angústia daquela mulher que não podia gerar filhos. Mas ela orou, e naquela noite Deus lhe concedeu a graça. E ela foi uma alegre mãe de filhos. O Senhor abriu a madre dela, e eu creio que da mesma forma, tudo que não frutifica, tudo que não vai para frente, hoje se encerra aqui esse ciclo. Em nome de Jesus, tome posse disso e ore assim comigo. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela nossa vida, mesmo em meio às dificuldades, em meio às batalhas que nós enfrentamos. E nós queremos te pedir agora, ó Pai, continua sendo o nosso refúgio, a nossa salvação. Que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz nos purifique de todo o pecado. O inimigo conhece as nossas fraquezas, Senhor, mas quando nós confiamos em Ti, nenhum mal nos atinge, porque a Tua palavra nos diz em Romanos 8, versículo 31, que se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Aleluia. Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Nós tomamos posse daquilo que o Senhor já está nos entregando, a paz que esse mundo não conhece, a paz que excede todo o entendimento. Guarda-nos nessa paz e até o final desse vídeo, meu Deus, nós tomamos posse de que o Senhor já está liberando a bênção a nosso respeito. Aleluia.
Irmãos, agora nós vamos ver o versículo 11 ao versículo 13, que diz assim: Pois aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém? Oh, meus amados, o cuidado de Deus é tão grande que Ele envia anjos para nos guardar. A Bíblia diz em Lucas capítulo 22 que quando Jesus estava no Getsêmani, Ele estava ali sofrendo a angústia, a batalha da carne contra o espírito. Foi o momento mais difícil da vida dele. E mesmo que os discípulos não estivessem com ele naquele momento, afinal de contas eles estavam dormindo, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio na direção de Cristo e o fortaleceu. Da mesma forma, você que está sofrendo agora, você que está com um aperto tão grande no coração, você que acha que não suporta mais, creia que nesta hora o Senhor está enviando anjos. Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que eles o protejam em todos os seus caminhos e o segurem pela mão. Aleluia! E você então pisará na cabeça da serpente. Você derrotará todo o mal que tem se levantado contra você e contra a sua família. Então nós vamos orar agora. Nós já estamos encerrando o salmo, mas por favor não saia, para que a bênção do Senhor repouse sobre ti em todo momento. Ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que há momentos em que achamos que não vamos suportar. Por isso nós clamamos, ó Deus, envia os teus anjos agora. Dá ordens a eles, Pai, para nos proteger em todos os nossos caminhos, para nos guardar, nos guiar e nos fortalecer. Ó meu Pai, sozinhos não conseguimos, mas com os teus anjos ao nosso lado, nós podemos pisar na cabeça do inimigo e seguirmos firmes em direção à eternidade. A tua palavra diz que o Senhor envia os teus anjos para proteger aqueles que hão de herdar a salvação. E nós tomamos posse dessa promessa. Ainda que nós não consigamos ver o que está acontecendo no mundo espiritual, nós cremos que o Senhor está nos guardando e nos dando livramentos agora. Por isso eu te peço, meu Pai, abençoa cada pessoa que está participando desta oração. Guarda-os de todo tropeço, engano e mentiras de Satanás. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. E agora, irmãos, chegamos aos versículos finais do Salmo 91. Nós vamos ler os versículos 14 ao versículo 16, que diz assim: Porque Ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade eu estarei com ele. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhes darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Jesus disse que todo aquele que vai até ele, de forma alguma ele lançará fora. Então nada e ninguém pode te tirar das mãos do Senhor. Ele te ama de verdade. Ele já demonstrou e já provou o seu amor por você quando Cristo foi até o fim, quando Cristo sofreu pelos seus pecados, quando Ele derramou o seu sangue puro e sem mancha, porque Ele não tinha pecado, mas Ele fez isso por amor a você. E Ele mesmo agora está te protegendo. Eu vou te resgatar, eu vou te proteger, eu vou te dar resposta, e na adversidade eu estarei contigo para livrá-lo. Aleluia! Então creia nessa promessa maravilhosa do Senhor e faça essa última oração comigo. Ore assim: Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos sustentou até aqui. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, porque senão nenhum de nós sobraria, todos nós estaríamos condenados. Mas Jesus, nós colocamos a nossa fé em Ti nesse momento. Nós cremos que Tu és o nosso Senhor e Salvador, o único que pode nos dar a vida eterna, porque o Senhor ressuscitou e está à direita do Pai. Senhor, mesmo sem merecer, nós confiamos na Tua graça e misericórdia. E eu te peço aqui agora, Pai, que cada uma dessas pessoas possam ser testemunhas vivas, para que outros também possam Te conhecer. Faça com que esse vídeo, meu Pai, alcance multidões, milhares e milhares de pessoas, Pai, que estão angustiadas, sem esperança, sem Deus neste mundo. Nós queremos a cada dia, meu Pai, nos aproximarmos de Ti através de Jesus Cristo,
o autor e o consumador da nossa fé. É em teu nome, Jesus, que nós oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados, se vocês chegaram até aqui, eu quero agradecer a você que se dedicou a buscar mais ao Senhor. A Bíblia diz que todos aqueles que o buscam de todo o coração o encontrarão, e Ele fará morada e fará maravilhas na sua vida. Amém? Não deixe agora de compartilhar, eu tenho certeza que o Senhor estará te usando na vida de muitas pessoas que talvez não tenham costume de orar, mas esse vídeo aqui pode ser a porta de entrada para que o Senhor Jesus complete a obra na vida delas. Amém? Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.